Abra a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 7. Livro de Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 7. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida de algumas pessoas, começando pelo pastor Valdir. Passou por uma cirurgia, mas se cuidou, está bem e já está trabalhando para a honra e a glória do Senhor. Pastor Valdir, que já esteve conosco na reunião de obreiros na terça-feira e já está então dirigindo o culto e, pelo que a gente vê, com saúde, né? É isso aí. Deus é poderoso para fazer com que tudo corra para o bem. As nossas crianças estão se preparando para a escola bíblica infantil e nós vamos fazer o que nós fazemos sempre, né? Abençoamos as nossas crianças. Enquanto eles vão aprender de Deus uma lição que eles nunca mais vão esquecer. Porque Deus vai se revelar às nossas crianças esta noite, através das nossas professoras. Vamos todos estender as mãos e dizer, como estamos acostumados, vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Estão abençoadas as nossas crianças. No nome do pastor Valdir, eu quero saudar a todos os obreiros, saudar os visitantes, que essa noite estão conosco, nos honrando com a vossa presença, saudar a banda que já cantou aqui, e a todos que de uma maneira ou de outra estão contribuindo para o bom andamento desta reunião. Se você encontrou o texto, diz assim na minha Bíblia: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém? Podeis assentar. Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós já vamos entrar na poderosa palavra de Deus em seguida. Antes, alguns anúncios e algumas considerações. Primeiro, hoje nós tivemos pela manhã, ali na cidade de Canela, mais uma edição do Capacitar. Capacitar é uma escola para líderes, líderes de jovens. E os nossos líderes estiveram ali e foi bênção estarmos juntos ali. Nós tivemos o evangelista Osiel, o diácono Cláudio, as esposas e mais os jovens daqui, todos na cidade de Canela, aonde nós estivemos aprendendo com o pastor Carlos Eduardo sobre ser moldado segundo Deus e como ser uma flecha na mão de Deus. Foi algo muito especial esse momento que vivemos lá pela manhã. À 13h, eu estive no ginásio municipal, era a abertura da Semana do Trabalhador, a 4ª edição desse evento municipal, feito pelo sindicato, pela prefeitura e por algumas entidades, mais as empresas do município. E ali, nós estivemos fazendo algumas considerações e fazendo uma oração por aquelas duas senhoras que foram atingidas por aquele acidente de trabalho e estão numa situação bem difícil, e nós ali tivemos a oportunidade de orar por elas, e ao final dessa reunião, dentre todas as orações que nós vamos fazer, também vamos estar orando por elas de novo. Elas precisam que Deus abra uma porta numa UTI especializada para queimaduras daquele tipo. No estado são só 4 vagas, as UTIs que nós temos, então estão sempre ocupadas, e então está havendo um movimento entre sindicato, prefeitura e outras entidades para que via judicial se consiga um leito em outro lugar. E é sobre isso que vai ser a nossa oração, para que Deus use a estrutura que existe de saúde e para que Deus também faça um milagre por aquelas duas senhoras que estão lutando pela sua vida. Também, na quinta-feira à noite,
nós teremos a abertura da semana do município, onde o município está de aniversário, aqui no centro, no ginásio municipal, ali naquele palco que foi montado, aquela estrutura que foi montada só para isso. Acontecerá de quinta a domingo o evento. E a igreja, através do Coral da Família, que cantou aqui hoje, está convidado para se apresentar na abertura. Quinta-feira à noite, então, às 19 horas, eu quero te convidar a estar conosco ali, aonde nós estaremos falando de Jesus, falando da igreja e cantando 3 louvores, tudo para a honra e a glória do Senhor. E eu creio que vai ser um evento muito especial, porque igreja é isso. Igreja quer dizer chamado para fora. Eclésia, chamados para fora. E toda vez que a gente é convidado a estar num local fora do templo, a gente não pode perder a oportunidade de falar de Jesus. E estaremos fazendo isso na quinta-feira à noite. Também, semana que vem, pela manhã às 9 horas, nós teremos a nossa Santa Ceia. Se organize, aquele que não é acostumado a estar na escola bíblica dominical, que a gente tem todos os domingos às 9 horas, mas se organize porque a nossa AGO, Assembleia Geral Ordinária, e também a nossa Santa Ceia. Domingo que vem às 9 horas, esteja conosco aqui. E aqueles que têm mamãe, né, porque é o dia da mamãe, você vai estar com a sua mamãe. Não é dia de estar na igreja, tá bom? Você que tem a sua mamãe, vá lá visitar ela. Esteja com ela, almoce com ela, honre ela. E aí nós teremos uma Santa Ceia à noite, ao final da reunião, para aqueles que foram viajar e ver as mamães, tá? Quem puder estar conosco, esteja aqui às 9 horas, então, a nossa Santa Ceia, domingo que vem, pela manhã, às 9 horas. Ao final desse mês, nós teremos o Congresso da Terceira Idade. O último final de semana, 24 e 25, pastor Valdir? 24 e 25, se programe para estar conosco sábado e domingo. Alguns irmãos não costumam vir sábado na igreja, nós temos o culto da juventude, mas nesse dia é um convite especial para que você esteja conosco. Estará conosco o pastor Ronilson, o Abel estará cantando, e vai ser um momento muito especial de confraternização da terceira idade. Todos que têm 99 anos para baixo estão convidados a estar conosco, né? Não faltar nessa reunião, porque se você não está na terceira idade ainda, tenha esperança de estar. Amém? Porque é sinal que Deus prolongou os teus dias, né? Porque muitos não vão ter esse privilégio de chegar lá. Mas Deus tem guardado uma terceira idade abençoada na igreja. E não só isso, estão produzindo para o reino ainda nessa que é a melhor idade. Então, programe-se para o final do mês. E na quarta-feira, último anúncio agora, na quarta-feira dessa semana, nós teremos o primeiro culto da vitória aqui na igreja. O propósito do nosso coração é que a igreja esteja aberta também às quartas-feiras para receber as pessoas. A gente nunca sabe quando alguém está precisando de Deus ou precisando de uma palavra, precisando de uma orientação, e nós temos o privilégio de estarmos no centro da cidade, no melhor lugar, e é interessante que essa igreja esteja aberta o maior tempo possível. Em virtude disso, a partir desta quarta-feira, todas as quarta-feiras estaremos com as portas da igreja abertas. Pastor Valdir montou uma equipe para cantar, para pregar, para receber as pessoas, para pegar o número do telefone daqueles que querem oração, aqueles que querem visita. Então nós vamos fazer um trabalho especial de vitória todas as quartas-feiras, começando nessa quarta-feira. Eu sei que muitos estão muito corridos no seu trabalho, muitos fazendo hora extra, e não podem estar em todos os cultos ou na maioria dos cultos. Mas nessa quarta-feira, eu queria que você fizesse uma exceção, estivesse conosco porque é o primeiro dia, primeira das quartas.
E aí depois as outras, se você tiver que fazer um serão, tiver que estender o seu horário de trabalho, amém. A gente compreende isso e aquele que puder estar nas outras, amém também. Mas nessa quarta-feira, faça um esforço especial, não só de vir, mas de convidar alguém que está precisando de vitória. Amém? Quem precisa de vitória? Nós precisamos de vitória. É por isso que nós vamos estar aqui na quarta-feira. Amém? Então faça isso, convide alguém para estar então nestas reuniões. Dito isso, e agora entrando na poderosa palavra de Deus, essa noite vamos meditar sobre o tema figueira ou cordeiro. Qual é o tema? Você vai ver nesta noite como Deus usa textos comuns, textos simples, para nos enviar mensagens fundamentais. Tudo que é importante é escrito primeiro. Então, tudo que é fundamento está escrito no livro de Gênesis, que é o começo de todas as coisas. E nós vamos aprender nessa noite como as pessoas, desde o início, são inclinadas a esconder o seu pecado. Todos prestaram atenção? Amém? Nós vamos aprender como o ser humano é programado a esconder o seu pecado, ao invés de confessar e receber o perdão. E isso não é de hoje, não é 2025, não é 2020, não é 1960, 1940 ou 1912, quando nasceu a Assembleia de Deus, não. Isso já é Gênesis capítulo 3 e versículo 7. Nós, seres humanos, temos a inclinação de ver facilmente o pecado dos outros. Mas quando são os nossos pecados, a gente corre para a figueira, né? Amém? Pastor, eu quero entender isso melhor. Vamos entender, temos tempo. Hoje nós vamos navegar na palavra de Deus em profundidade, para entender qual é o sentimento que nos leva a esconder os pecados e procurar a figueira, ou o sentimento que nos leva a confessar os pecados, e aí receber o perdão, que isso é através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as coisas importantes sempre aparecem primeiro. E sempre que eu vou pregar uma mensagem, eu procuro a primeira menção daquele assunto para entender a mente de Deus quando começou a revelar aquele assunto. E quando eu pesquisava sobre pecado escondido, que a gente vê fartamente nas Escrituras. Se nós abrirmos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias pessoas escondendo o seu pecado. Se abrirmos o Novo Testamento, vamos encontrar várias pessoas escondendo o seu pecado. Mas quando que começou isso? Quem teve a primeira ideia? Quem moveu alguém a mudar o propósito original de Deus, que era confissão e perdão? Deus sempre fez esse propósito. Deus sabe que o ser humano está propenso a errar. E por isso Ele criou arrependimento, confissão, perdão, uma trilha simples, uma mensagem simples, qualquer pessoa pode aprender e qualquer pessoa pode aplicar. Mas o diabo já criou outra mensagem. Qual é a mensagem? Corre para a figueira e esconde. Amém? Vamos entender isso então com mais profundidade. Por enquanto, fique com a Bíblia aberta, fique com a sua caneta na mão. Se você trouxe, faça anotações. Não é pecado escrever na Bíblia, pode escrever. Se você trouxe os celulares, faça ali o teu bloco de notas, faça anotações. Não é pecado usar o celular, não é pecado fazer anotações no celular, desde que você esteja focado na palavra. Agora, se você vai usar o celular para navegar nas redes sociais,
aí é melhor nem pegar o celular na mão, né? Você precisa dominar e não ser dominado por uma ferramenta. Gênesis capítulo 3, versículo 7, trata do primeiro pecado do ser humano. Quando que aconteceu esse pecado? Ainda no jardim, no melhor lugar, ainda na presença de Deus, porque Deus nessa época descia do céu todos os dias. Quando o sol nascia, Deus descia para fazer um culto. Então, nessa época, acontecia o primeiro devocional. Deus descia e realizava uma reunião com o ser humano, com Adão e com Eva, e ali eles tinham o primeiro culto, aonde eles aprendiam sobre adoração. Eles aprendiam sobre cântico, aprendiam sobre música, e mais do que isso, aprendiam a palavra, os fundamentos de Deus, as verdades de Deus. E durante esses vários encontros que eles tiveram, que durou anos e anos, porque os anos na época não eram contados como a gente conta hoje, porque na época o pecado ainda não tinha vindo, a terra ainda não era amaldiçoada, não existiam o que faz mal para as pessoas hoje, né? Porque um vírus tão pequeno pode levar uma pessoa a ter uma doença muito séria, inclusive a morrer. Nessa época não existiam vírus, não existiam coisas ruins na terra, porque a terra ainda não estava amaldiçoada. Então as pessoas não manifestavam a sua idade, não era manifesto que o tempo passava. E esse tempo era contado de outra maneira, não como a gente conta hoje. Um dia eu vou pregar sobre esse tempo e vou usar a palavra que descreve esse tempo. Mas isso vai ser numa outra mensagem para a gente entender como vai ser a eternidade. Quando, de novo, o tempo não será contado como é hoje e não haverá as doenças, as enfermidades, a velhice, tantas coisas que fazem mal, também não haverá de novo. Então, Deus estava ali para fazer um culto e trazer um devocional. E certamente, alguma dessas reuniões, Deus falou sobre o pecado. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. O que é pecado? Opa, agora ficou mais difícil, né? Porque a gente tem aquela noção de que pecado é isso, pecado é aquilo, ou a gente pega os 10 mandamentos e já coloca ali, pecado é roubar, é matar, mas pecado quer dizer errar o alvo. Cada um de nós, Deus tem um propósito para nós e espera que a gente atinja o alvo, que é estar debaixo de um propósito de Deus. Então, por exemplo, quando Deus espera que ele faça algo, e essa pessoa se omite de fazê-lo, ele está errando o alvo. Está pecando. E claro que a gente não vai ver, claro que a gente não vai saber, não vai nem tratar. Mas Deus, que espera que você acerte o alvo sempre, vai saber que você está errando e pecando por omissão. Aquilo que Deus esperava que você fizesse, você acaba não fazendo, porque por algum motivo você se escapa da vontade de Deus. Então, certamente houveram momentos em que Deus falou sobre pecado. Certamente houveram momentos em que Deus falou sobre arrependimento. O que o pastor disse? O arrependimento, ele abre as portas para o perdão. O arrependimento, ele te joga para longe do pecado. Ele te tira das garras do pecado. O arrependimento, ele é fundamental no ser humano. E Deus certamente explicou para Adão e para Eva sobre arrependimento. Outra palavra que Deus explicou lá naquela época, confissão. O que é confissão?
é manifestar o arrependimento. Como é que a gente sabe que alguém se arrependeu? Porque ele confessa. Porque se ele não confessar, ele não manifestou o arrependimento. Então, é como se o arrependimento não existisse. A confissão faz parte das etapas da cura. Ela liberta o ser humano das garras do pecado. E Deus explicou isso para Adão e para Eva. Depois Deus explicou sobre o perdão, uma etapa fundamental que todos nós precisamos, porque todos nós estamos sujeitos a cometer pecados. Agora, o que nós não precisamos é correr para a figueira para esconder. Amém? Porque todo ser humano está sujeito a cometer pecados, está sujeito a errar. Agora, quando isso acontecer, arrependa-se e confesse, porque vai abrir o espaço para o perdão. Certamente Deus explicou para Adão e para Eva sobre pecados apagados. O que é um pecado apagado? É aquele pecado que Deus já não se lembra mais. O salmista, ele escreve um salmo sobre os pecados que Deus já não lembra mais, que são os pecados apagados. Mas como que se dá que um pecado é apagado? Quando alguém se arrepende, confessa, o seu pecado é perdoado e é também apagado. E também, Deus explicou sobre pagamento. O que é isso? Todo pecado precisa ser pago. Amém? E aí é o mais difícil, porque o ser humano, ele às vezes se arrepende, às vezes ele confessa, mas às vezes ele não quer pagar por aquele pecado. E tem coisas que Cristo pagou na cruz. Agora tem coisas que você vai ter que pagar. Amém? Glória a Deus. Então, uma vez um senhor se converteu e ele tinha uma vida pregressa muito difícil. Ele passou por todo tipo de erro que um ser humano pode passar. Ele roubou, ele matou, ele fez tudo que era ruim. E ele se converteu e disse: pastor, Deus me perdoou. Sim, Deus te fez nova criatura, sim. Então, agora eu não preciso fazer nada com relação ao meu passado. Precisa. Tu precisa sair daqui agora, marcar uma reunião com o delegado de polícia amanhã e dizer: eu agora sou crente. Eu sou uma nova pessoa. Só que eu tenho uma listinha aí com vocês. Procura aí no sistema. Procura aí por fulano de tal. Essa listinha eu preciso pagar. Né? Porque as pessoas têm ilusão de que o pecado não precisa ser pago. O que Deus faz ao nos converter em nova criatura é nos garantir o céu. Agora, garantir a terra, precisa você pagar as coisas erradas que você fez. Então, não pagava alguém, vai lá e acerta a conta. Glória a Deus. Aleluia. Porque às vezes as pessoas não são orientadas, né? E aí quando não são orientadas, daqui a pouco está acontecendo um culto, entra o quê? Uma polícia na igreja, vir fazer o quê? Cumprir o mandato. Por quê? Porque alguém achou que se acertando com Jesus, se acertava com a justiça, são coisas diferentes, né? Uma coisa é o que Jesus perdoa e outra coisa é que a justiça não perdoa. Já preguei sobre isso, né? Os irmãos lembram. Se alguém não lembra, vá lá no YouTube e pegue essa mensagem. Porque precisamos de uma igreja. Esse é o tema da mensagem. Então, certamente Jesus falou sobre pagamentos de pecado. E explicou, certamente Deus fez isso para Adão e para Eva. E explicou que certos pecados seriam pagos somente por Jesus. Que o ser humano, mesmo que morresse, o seu sangue não seria suficiente para cobrir e para pagar certos pecados, e falou do futuro que seria Jesus. Mas, agora, já estamos no versículo 7 do capítulo 3.
No versículo 7, Adão e Eva se deixam envolver pelo pecado. Por qual pecado, pastor? Pecado da desobediência. Incrivelmente, evangelista Osiel, ainda é o pecado mais atual das pessoas. A maioria dos pecados na Bíblia não são por mandamentos quebrados, mas são por desobediência. Então, Deus dá um recado e diz assim, olha, está vendo isso aqui? Tudo isso aqui vocês podem comer, menos aquela ali, ó. Aquela árvore ali, ó, aquela fruta vocês não comam. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí então chega Satanás e começa a influenciar o primeiro casal a desobedecer a Deus. E eles desobedecem a Deus. Quando eles desobedecem, eles descobrem que estão em pecado. Porque Deus já havia ensinado sobre isso. Só que, ao invés de procurar o perdão, amém? Deus ia vir ou não ia vir no dia seguinte? Alguma vez Deus faltou no culto? Não, né? Está aqui hoje? Amém? Chegou antes que você chegasse? E vai ficar aqui até o final da reunião? Alguma vez Deus faltou no culto? Claro que não. Alguma vez Deus se omitiu de dar respostas? Claro que não. Eles tinham liberdade de fazer qualquer pergunta. Agora, no dia seguinte, quando Deus vê, eles não estavam no local do culto. A igreja estava vazia. O local da reunião havia sido abandonado. E Deus agora começa a passear no jardim procurando os membros. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou mencionando tudo tão detalhado? Porque ainda é assim hoje. Quando as pessoas pecam, a primeira coisa que eles fazem é deixar de vir na igreja. O que aconteceu? Eu não vou na igreja porque eu não gosto do pastor. Será que é isso? Ou será que está atrás da figueira? Eu não vou na igreja porque o fulano passou por mim, não apertou minha mão, fez de conta que não me conheceu. Foi o fulano que morreu na cruz por ti? É o fulano que vai te salvar? Não, essa pessoa está em pecado. E para não ser encontrado por Deus, porque Deus não falta culto, ele não vem na reunião. Mas quando alguém pergunta o que aconteceu, ele se esconde atrás da figueira. Ele diz, olha, eu não gosto daqueles hinos, meu Jesus, são lá do tempo de antigamente. Eu prefiro não sei o quê. Sempre tem uma desculpa para esconder. A palavra dessa noite é que não se esconda o pecado. A palavra essa noite é que cada um de nós, cada membro que está aqui, e as milhares de pessoas que estão nos acompanhando pela internet, aprendam o caminho da confissão. Arrependimento, confissão e perdão. Nós temos na igreja pessoas capacitadas para te ouvir. Mais do que isso, para orar por você, para que o seu pecado seja perdoado. Tiago capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas falhas uns aos outros para que sareis. Então, mais do que nunca, a necessidade do cristão conhecer o caminho do arrependimento, confissão, para chegar no perdão. Todas as vezes que alguém procurar o caminho da figueira, vai descobrir que a figueira até cobre de alguém, né? Até cobre um dos outros. Adão olhou para Eva e disse assim, sabe que tu tá bonitinha com essa veste de figueira? Amém? Glória a Deus. A Eva olhou para o Adão
e disse assim, sabe que tu tá bonitinho com esse look novo de figueira aí, escondendo o pecado? E o Adão até ficou meio, desfilante, Aí quando chega Jesus, Jesus não diz que está bonitinho. Jesus diz, quem mostrou para vocês que vocês estavam nu? Porque figueira, meu irmão, não cobre pecado. Cobre até do irmão, da irmã, de um obreiro. Agora, quando Deus passeia no jardim e não te encontra, e vai até onde você está, você continua nu. Isso é veste de figueira. Pecado não confessado e não perdoado produz nudez espiritual. Então, se nós avançarmos no texto e formos para o versículo 21, agora, Deus provê solução. O que Deus provê? Deus pega um animal, mata aquele animal, pega a pele do animal e produz vestidos, vestes para o casal. E agora o casal está com o seu pecado coberto. Amém? Vamos dizer juntos, está com o pecado? Porque no Antigo Testamento, ainda os pecados não haviam sido apagados e nem pagos. Eles só eram cobertos. Isso era a aliança do Antigo Testamento. Depois que Jesus morre na cruz, ele então paga por todos os pecados. E os pecados deixam de ser cobertos. Eles são perdoados, pagos e apagados. Vamos dizer isso todos juntos? Os pecados são perdoados, pagos e apagados. Então, quando Deus pega aquele animal, que eu vou chamar de cordeiro, porque a Bíblia mais adiante começa a mostrar os cordeiros como resposta de Deus ao sacrifício do pecado das pessoas. Então, quando Deus pega aquele animal, que eu vou chamar de cordeiro, e mata aquele animal, Deus está dizendo assim, lembra que eu falei que se comesse da fruta daquela árvore iria morrer? Lembro. Quem é que está morrendo? Um animal está morrendo. Porque aquilo que Deus fala tem que acontecer. Tem que se cumprir. Então o pecado daquele casal agora é levado àquele animal. E aquele animal é morto. Porque a palavra de Deus precisava se cumprir. Se vocês comessem aquilo lá, vocês desobedeceriam e morreriam. Aquele animal morre, mostrando que todo o pecado gera morte. O que o pastor disse? É por isso que nós temos que nos distanciar do pecado, nos afastar do pecado, criar uma vida de santidade com Deus que não nos permita mais pecar, porque todo pecado leva à morte. Então, aquele animal é morto através de um sacrifício e a sua pele é a cobertura do pecado daquele casal. Aquele casal aprende que se acontecesse no futuro que um deles pecasse, eles poderiam, através do sacrifício de um animal, ter o seu pecado coberto. É por isso que nos capítulos posteriores, que falam dos patriarcas, os capítulos posteriores que falam dos pais da fé, como por exemplo Noé, que é antes dos patriarcas, os capítulos que falam dos sacerdotes, os capítulos que falam dos reis, os capítulos que falam dos juízes, nós vamos ver o tempo todo essas pessoas em volta do sacrifício, porque eles eram conscientes dos seus pecados e sabiam que o sacrifício era uma maneira de prover que o pecado fosse coberto.
Mas pastor, como é que se dava o sacrifício? Era só chegar e pegar um animalzinho, entregar para o sacerdote matava o animal e estava tudo resolvido? Não. O sacerdote chamava o chefe da casa, imagina se acontece hoje, culto de domingo, domingo à noite, 3 coroas, sacerdote vai fazer um sacrifício, chamava o chefe da casa e dizia, bota a tua mão na carinha do animal, o cara colocava, confessa o que tu fez, mas como? Minha esposa está aqui, na frente da esposa, na frente dos filhos, na frente do sacerdote e mais do que isso, na frente de Deus. Bota a mão ali na carinha do animal e confessa o que tu fez. Todos entendendo? Isso é os sacrifícios da Bíblia. A confissão dos pecados. E colocava ali, confessava diante do sacerdote. O sacerdote fazia uma oração para que aquele pecado fosse perdoado e coberto, e o sacerdote degolava o animal na frente da pessoa que ficava com a mão colocada, e aspergia o sangue na pessoa e no altar. Na pessoa, para que ela soubesse que aquele animal morreu por causa do seu erro, e no altar, para expressar que um dia seria o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, em que animais não precisariam mais morrer pelos nossos pecados. Amém? Então, imagina que o culto vai acontecer, e daqui a pouco, passa o irmãozinho na Avenida Santa Maria, carregando o cordeiro, a esposa e os filhinhos tudo atrás. Amém? Todos entendendo? Todo mundo olhando e dizendo, ó, tá vendo, ó? Saiu do trilho. Aprontou. Tá lá, ele vai ter que fazer o caminho todinho, desde a sua casa lá na vila, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros de distância, e não tinha carro, não tinha como botar o cordeiro no porta-mala para esconder, não, tinha que carregar o cordeirinho puxadinho, né? E ele passava e todo mundo via que ele estava em pecado. Mas quando ele voltava com a cordinha vazia, meu irmão, prepara o teu glória a Deus aí. Tem sensação melhor do que ser perdoado? Amém? Glória a Deus. O caminho da volta era leve. O caminho da corda vazia, presbítero santo, de ter feito o que é certo, da consciência estar tranquila diante de Deus e das pessoas testemunharem, aquele é um homem honrado, aquela é uma mulher honrada. Por quê? Porque ele confessou o seu pecado, e teve o seu pecado perdoado, e o seu pecado foi coberto. E então na volta é cordinha vazia. Eu quero te dizer nessa noite, coloca a mão no teu coração, preciso começar a profetizar sobre a sua vida. Deus te chamou aqui nessa noite, para que você saia desse culto com a cordinha vazia. Hoje você vai ter a oportunidade de confessar os seus pecados, confessar as suas falhas, largar esse fardo que está te levando para o inferno e pegar uma cordinha vazia que vai te levar para o céu. Aleluia, glória a Deus. E mais do que isso, né? O tamanho do animal era o tamanho do pecado. Vocês imaginam que daqui a pouco o cara tinha que vir com um novilho. Traiu a esposa, lá estava ele com a novilha, né? Amém? Atravessando a cidade, todo mundo olhando, né? E aí, o que aconteceu? Amém? Glória a Deus. Graças a Deus que hoje não precisa mais essa exposição. Mas o arrependimento e a confissão não mudaram nada. Ou você vai para o cordeiro ou vai para a figueira. Agora eu já te digo, a figueira não esconde de Deus. Deus vai te encontrar.
Deus vai te achar. Então, agora, em Gênesis 3:21, o pecado é coberto pela primeira vez. E agora aquele homem Adão, aquela mulher Eva, aprendem na prática o que fazer se acontecer de novo. A Bíblia não menciona Adão e Eva fazendo sacrifício. Não há nenhum texto que refira a isso. Também não há textos de que eles tenham errado. Então, o que nos faz a entender que eles aprenderam a lição do pior jeito, do jeito mais difícil. E a partir daí tiveram uma vida com Deus. É isso que nos leva a entender os textos posteriores. Mas agora chegou a vez dos filhos. 2 filhos nasceram. Caim e Abel. Como é que é o nome deles? E agora, Adão vai falar do Jardim do Éden, vai falar dos devocional, vai falar do primeiro pecado, vai falar como Deus perdoou e proveu o sacrifício que cobriu o pecado, e leva então todos a aprenderem a importância do quê? Do altar. A importância do altar, evangelista Osiel. Os meninos crescem naquele ambiente de altar. Se vocês errar, vão para o altar. Lá tem o sacrifício. Vocês vão confessar os pecados de vocês para Deus. Deus vai perdoar vocês e vai cobrir o pecado. Entenderam, gurizada? Entendemos. Daqui a pouco chega a época do altar. O Caim vai para as figueiras. Como assim, pastor? Diz o texto que ele não leva um cordeiro para o sacrifício. Todos entenderam o que eu estou falando aqui? Amém? Não é de hoje, meus irmãos, que as pessoas querem inovar com Deus. Querem inventar moda com Deus. Não, espera aí, não precisa ser assim. Tem um outro jeito. Eu posso sacrificar uma abóbora. Posso sacrificar uma moranga. Posso sacrificar uma melancia. É a mesma coisa. Todos comigo ainda? Vocês não cansaram? Não, espera aí. Tudo é criatura de Deus. É melancia, tem cara de ovelha. É a mesma coisa, é só botar no altar ali e confessar e está tudo bem. Meus irmãos, se a gente for olhar as modas que invento na internet, toda semana, todo mês e todo ano, querendo substituir o cordeiro por outras coisas, a lista seria infinita. Mas a Bíblia diz assim de Caim. Caim era mau desde o princípio. Havia no coração dele algo de querer ser maior do que Deus, mais inteligente do que Deus, e de usar a palavra de Deus de forma errada, distorcer as verdades, do tipo assim, eu não estou com altar? Tá bom. Eu já não estou com altar? Chega. Não chega. Os modelos que Deus estabeleceu são modelos de sangue. O que o pastor disse? Modelos de sangue. Pecado precisa haver sacrifício. Abel vai lá, pega um cordeirinho, leva para o altar, sacrifica, confessa o seu pecado, Deus recebe com aroma suave, aquele culto acontece assim de uma forma muito especial. Abel sai dali com a certeza da sua salvação, com a certeza de ter feito o que era certo, se lembrou do que aprendeu com o pai e com a mãe quando eles erraram, que Deus proveu um sacrifício e o pecado foi coberto. Abel sai com uma sensação de ter feito o que era correto. Deus marca uma reunião com Caim. E agora nós já estamos no capítulo 4 e no versículo de número 9. Deus chega para Caim e diz assim, Caim, claro que Deus deu uma passeada pelo local de adoração e Caim já não estava mais no altar. Amém? Estão se lembrando ainda do Éden?
Estão se lembrando do jardim? Claro que ele já tinha corrido do altar, né? Já tinha corrido do local da adoração. Mas Deus encontrou ele da mesma maneira como vai encontrar aquela pessoa que está fugindo dessa mensagem hoje. Deus encontra Caim e diz assim: Caim, cadê o teu mano? Cadê o teu irmão? Caim, agora cheio da razão, né? Que tristeza da pessoa que vive em pecado. A pessoa que vive em pecado, meus irmãos, ele sempre tem razão. Você vai falar com ele, marca uma reunião, eu quero que tu esteja ali no gabinete pastoral que nós precisamos conversar. Tá bom, ele aparece, quando aparece, né? Porque às vezes não aparece. Nós vamos conversar sobre o seguinte tema. Não fui eu. Tá achando que eu sou o guardador do Abel? Veja que Deus está se revelando a Caim. Deus de novo está descendo. Deus de novo está fazendo um devocional. Deus de novo está levando o ser humano ao local da adoração, esperando que ele faça o sacrifício correto, que é o sacrifício do cordeiro. Deus de novo está fazendo as primeiras coisas do mesmo jeito, porque o nosso Deus é aquele que não tem mudança nem sombra de variação. E agora o Caim está cheio de razão e diz assim: eu agora virei babá do Abel? Para te perguntar para mim, vai perguntar para ele? Deus diz: olha, o sangue de Abel. Lembram que o pecado exige pagamento? E o pagamento é sangue? O sangue de Abel clama a mim por justiça. Quando eles têm esse diálogo, porque Caim quer dar um 7-1 em Deus e fugir para a figueira e esconder o seu pecado, mas é encontrado por Deus. Quando eles têm essa conversa, lá no versículo 14, Caim se lembra daquilo que Deus disse lá no Éden: se vocês comer do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Aí Caim se lembra disso e diz assim: tá, errei. Não confessou, não pediu perdão e não foi para o altar do sacrifício, para que o pecado fosse coberto. Não fez isso. De novo ele vai para a palavra de Deus. Então quer dizer que qualquer um que me encontrar me matará? Vejam que no seu erro ele ainda tenta a Deus com as palavras de Deus. Quer dizer que agora, então, porque eu sou pecador, eu sou um alvo, e tu vai me matar, ou qualquer pessoa que me encontrar vai me matar? Porque Caim, ele tem o que algumas pessoas ainda têm nos nossos dias. Acha que a morte é a pior coisa que pode acontecer. Meu irmão, a pior coisa que pode acontecer é a morte eterna. A separação definitiva de Deus. Tem coisas muito piores do que a morte. Tem pessoas que acham: não, eu vou me matar, está tudo resolvido. Sim, cadeirinha quentinha lá com Satanás. Aí você vai ter a eternidade inteira para refletir que tem coisas pior que a morte. Caim, ele tem a impressão, como algumas pessoas que têm hoje, que a morte resolve tudo, ou que a morte dá fim em tudo, ou que a morte acaba com tudo, ou que a morte é a pior coisa que pode acontecer, evangelista Nelson. Não é. Deus diz para ele: tu acha que a morte é o pior? Morrer em pecado é pior? Eu vou colocar um sinal em ti e ninguém vai te matar. Porque pior que morrer em pecado, meus irmãos, é viver em pecado. Vou repetir. Pior que morrer em pecado é viver em pecado. É tu ser confrontado todos os dias por Satanás, que agora faz de você um escravo. E Satanás vai te acusar dos teus pecados
todos os dias. Isso é pior. E Deus coloca um sinal em Caim, que ninguém consegue matá-lo, para que todos os dias ele seja acusado por Satanás do seu pecado. A Bíblia não registra nos textos posteriores um arrependimento da parte de Caim. Não há um sacrifício ou um caminho para o sacrifício apresentado por ele. O que nos leva a concluir que Caim morreu no seu pecado e foi afastado definitivamente por Deus por toda a eternidade. Caim seria a primeira pessoa, o primeiro ser humano a ir para o inferno. Olha que sério isso que eu estou falando. Porque a Bíblia diz que Deus não preparou o inferno para as pessoas. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, que eles não têm perdão. Agora o ser humano pode receber o perdão no último minuto da sua vida. Eu visito o hospital de vez em quando, e de vez em quando as pessoas se confessam ali. As pessoas confessam os seus pecados. Eu tive um caso, e eu contei em particular para o presbítero Sandro, e agora eu vou contar para a igreja, em que eu chego no hospital para fazer a visita, que a gente faz na quarta-feira, e quando eu chego no hospital para fazer a visita, está um homem ali, aparentemente bem. Mas me chama a atenção que nas costas dele, na parede, que tem um cartaz onde está escrito o nome do paciente e o nome do tratamento que ele está sofrendo, amém? Os irmãos que conhecem o hospital sabem disso? Na parede tem identificação do paciente e da doença. Aquele homem não tinha identificação. E aí eu olho para ele, olho que não tem identificação, eu pergunto, por que não tem o teu nome ali? Ele diz para mim, acabei de chegar. O que aconteceu? Estou vindo de Parobé, aqui pela rodovia, um carro me pegou, fui atropelado, a ambulância me pegou, foi no hospital de Parobé, não tinha vaga, hospital de Sapiranga não tinha vaga, hospital de Igrejinha não tinha vaga, hospital que tinha vaga, Três Coroas. Olhem quantos hospitais maiores e melhores do que o nosso, sem desfazer o nosso, que é excelente. Chega em Três Coroas, fazia 10 minutos que ele tinha sido tirado da ambulância. E ele disse para mim assim, pastor, eu estou muito bem. Eu não sinto nada, eu nem sei por que me trouxeram para cá. Eu não tenho dor nenhuma, está tudo bem. E a enfermeira que estava colocando os vasos ali, colocando aqueles catéteres, aqueles negócios para os primeiros socorros, faz um sinal para mim e diz assim, ele está muito mal. Quando ela disse isso, eu parei toda a pressa que eu tinha de visitar os outros leitos e me concentrei ali. E aí eu perguntei para ele, qual é o teu nome? Ele me disse o nome. Eu perguntei, qual é a tua cidade? Ele me disse a cidade. Eu perguntei, tu já foi crente? Ele disse, eu era presbítero da igreja. Ele disse assim, a minha mulher me traiu com o obreiro da igreja. E o pastor, ao invés de disciplinar ela, disciplinou nós dois. Eu peguei a minha mochila e até hoje, fazem 20 anos que eu estou caminhando na beira das estradas. Todos comigo ainda? Olha o que é o caminho da figueira. 20 anos, mochilinha nas costas, e dizer, ele, não sei da minha mulher, não sei das minhas filhas, não sei da minha igreja, não sei do meu pastor, nunca mais ouvi falar deles. E eu disse, mas Deus te enviou um pastor aqui para te ouvir. E eu quero saber o que tu quer dizer para o teu pastor que está aqui agora contigo. Ele disse, eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso ser perdoado. Eu preciso que o meu nome seja escrito no livro da vida. Ele disse, eu reconheço as minhas falhas. Ela teve as falhas dela, mas eu reconheço as minhas falhas. E ali nós fizemos uma oração de confissão.
E eu entreguei ele para Jesus e virei as costas e fui embora. Fui visitar os outros leitos, depois vim embora. Na quarta-feira seguinte, o primeiro lugar que eu vou, naquele leito. Chego lá, o leito está vazio. Fui na enfermeira que tinha me atendido na semana anterior e perguntei para ela, onde está aquele paciente que eu orei semana passada, que foi atropelado e que veio aqui para ser atendido nesse hospital? Ela disse assim, 20 minutos depois que o senhor saiu, ele morreu. Ele poderia ter ido para qualquer hospital. Eu poderia ter ido para qualquer outra reunião. Mas Deus proveu o caminho do arrependimento, da confissão e do perdão. E no dia que eu chegar no céu, uma das primeiras pessoas que eu quero conversar vai ser com ele. Amém? Você pode glorificar o nome de Jesus? Receba essa unção de Deus. Receba essa graça do Senhor. Como é bonito o caminho do perdão. Como é bonito o caminho da confissão. Como isso nos leva para o céu, leva para diante de Deus, leva para o nosso futuro definitivo em Deus. Então, Deus pode prover que alguém se arrependa no último minuto da sua vida e ainda assim seja perdoado. Porque Deus só para de perdoar quando você para de se arrepender. Uma vez chega Pedro para Jesus e diz assim, ô Jesus, até quantas vezes eu vou ter que perdoar meu irmão? 49? 49 porque na época, os mestres da lei diziam que era o limite. Olha, tu até perdoa, mas quando chegar no 49, tu manda para o inferno e nunca mais tem a conversa com a pessoa. E aí chega Jesus e diz assim, quanto? 49, que era 7 vezes 7. Jesus diz assim, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Jesus está dizendo, enquanto houver arrependimento, tem perdão. Tem arrependimento, tem perdão. Tem arrependimento, tem perdão. Essa era a fala de Jesus para aqueles dias, que ainda é a fala de Jesus para os nossos dias. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, e precisa ser hoje. Não brinque com a mensagem que você está ouvindo. Deus te trouxe aqui hoje e precisa ser hoje. Que você se arrependa, confesse e vá para casa com seus pecados pagos, perdoados e apagados. Quando Jesus inicia o seu ministério, João capítulo 1, versículo 29. Jesus inicia o seu ministério. Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dizer todos juntos? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora chega João Batista e diz assim, não precisa mais matar aquele cordeirinho. Lembra do cordeirinho cada vez que vocês erravam? Trazer pela corda, levar até o sacerdote, confessar. Lembro. Agora não. Agora vocês podem ter o perdão definitivo em Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se voltarmos para Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho, que diz que da semente da mulher nasceria um descendente, que pisaria a cabeça de Satanás, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então agora está identificado pela Bíblia o Cordeiro definitivo. Agora que está sinalizado isso, a impressão que a gente tem, evangelista Celi, é que as pessoas agora vão correr para o Cordeiro. Como é que é? Não precisa matar um a cada pecado. Agora você aceita Jesus e Ele de forma definitiva te converte e perdoa todos os teus pecados, que não só são cobertos, são pagos, perdoados e apagados. Ah, entendi. Vai ser fácil. Jesus agora começa a pregar e a se identificar para as pessoas como o Cordeiro de Deus. Mas, lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 13. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 13. Parece, diácono José Luiz, que a história da figueira foi esquecida, né? Parece que foi superada, parece que ninguém esconde mais pecado, parece que todo mundo confessa. Mas em Marcos capítulo 11, versículo 13 e 14, está escrito assim: vendo de longe Jesus uma figueira que não tinha folhas, for ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Jesus falando, disse à figueira: nunca mais alguém encontre fruto de ti. Passado alguns dias, os discípulos até voltam lá, porque ficam curiosos, né? Será que aconteceu alguma coisa com a figueira? E a figueira estava seca. Qual é a mensagem de Jesus sobre esse texto dentro do tema que nós estamos falando? Quando Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os religiosos da época, os judeus da época, se apegam à figueira. Amém? Todos prestando atenção comigo? Então Jesus, fazendo uma revisão na figueira, à procura de frutos, significa Jesus passando pelos fariseus, passando pelos saduceus, passando pelos escribas, para ver se eles estavam produzindo frutos dignos de arrependimento. E o que ele encontra? Folhas. Amém? Por que Jesus procura esses frutos numa figueira e não numa videira, ou em tantas outras árvores que haviam ali, como a palmeira, por exemplo, que tem excelentes frutos? Por que Jesus vai numa figueira? Por causa do primeiro pecado. Lembra do primeiro pecado, quando o casal se escondeu atrás da figueira e tentou cobrir o seu pecado? Jesus estava dizendo, pastor Valdir, em outras palavras, o povo de Israel está usando agora a religião, preste atenção, para esconder os seus pecados. Qual era a figueira no tempo de Jesus? A religião, o sistema religioso. Jesus estava dizendo, vocês estão usando o sistema religioso, não para confessar, mas para esconder o pecado de vocês. O que essa mensagem quer dizer para nós nos nossos dias? Que nos nossos dias surgirão falsos profetas, que farão sistemas religiosos, dos quais as pessoas não precisarão mais se arrepender dos seus pecados. É só subir uma montanha. Todos prestando atenção comigo? Não, é só pagar um valor, que é bem alto, subir uma montanha e está tudo resolvido. Meu irmão, ainda é o caminho do Cordeiro. Não tem atalho. Não tem atalho. Olha o que a gente está vendo por aí afora, nesses coletes laranja, isso é um perigo. A Bíblia fala que não tem atalho. As pessoas utilizando o sistema religioso para encobrir o seu pecado. Mas o mesmo Deus que encontrou Adão e Eva escondido atrás da figueira,
hoje está passando nas figueiras dos nossos dias e revisando para ver se tem fruto, porque tem muita aparência, mas o que Jesus está encontrando nos nossos dias são folhas. Cuidado com as modas, cuidado com o que estão fazendo por aí afora. O caminho ainda é cordeiro, confissão e perdão. O livro de João, capítulo 1, versículo 11, o mesmo que diz que Jesus é o cordeiro, no versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. As pessoas não queriam Jesus, as pessoas queriam um sistema religioso que as permitisse pecar e continuar correndo para as figueiras. Olha que sério isso. E a mensagem ainda vai apertar, tá? Se vocês não cansaram, o pastor ainda não cansou também. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente vai para Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Lá está escrito assim, na minha Bíblia: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar nela fruto e não achou. E disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta! Porque ela ocupa a terra inútil. Respondendo, o vinhateiro disse: Senhor, me deixa mais 1 ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, se não, tu manda cortar. Amém? Todos prestando atenção? Que árvore que Jesus foi procurar fruto? Mas havia 2 árvores ali, havia figueira e havia videira. Ou a minha Bíblia está escrito errado? Havia um homem que tinha uma figueira plantada numa... Amém? Como é bom a gente conhecer a palavra, né? Como é bom a gente navegar na profundidade da palavra. Entender por que Deus diz o que Ele disse. Aonde estava a figueira? Na vinha, meus irmãos. Mas na vinha tem que estar o quê? A videira. Eu quero dizer para vocês, João 15, a videira verdadeira, e nós que somos varas dessa videira. Eu quero dizer para vocês que sempre que a vinha, que a igreja estiver reunida, vai ter uma figueira. Todos entendendo a palavra de Deus? Mas pastor, é a igreja, é a vinha, é a palavra, é isso, é aquilo. Mas o evangelista Osiel está lá, a figueira, metida lá no meio. Por que essa figueira está numa vinha, meus irmãos? Por causa lá do primeiro pecado, pecado original. Pecaram, se esconderam atrás da figueira. Então, o que a gente aprende agora com essa parábola é que havia alguém ocupando espaço útil, que era a vinha, para fazer coisa inútil, porque não produzia. Lembra o que nós lemos antes? Sistema religioso para esconder os seus pecados? Ah, pastor, eu conheço uma igreja que fica em Porto Alegre, toda sexta-feira de noite, lá no CTG de Porto Alegre, que é uma beleza. Pensa o que Deus faz com aquele pastor e com aqueles membros. Pensa o que Deus revela, o que Deus faz. Sabe o que eles fazem depois do culto? Eles vão fumar um charuto. Mas está lá o convite. CTG de Porto Alegre,
revelação, igreja reveladora, igreja isso, igreja aquilo, aonde os homens se tornam homens de verdade, e tralalá, e tralalá, e tralalá. O que a gente está vendo? Figueira no meio da vinha. Agora pode enganar qualquer pessoa, mas Jesus ainda está lá dando uma olhadinha, ver se tem fruto. Amém? Glória a Deus. Jesus ainda está lá para ver se tem fruto. Não é porque está no meio da vinha que as coisas parecem o que são. Não, não parecem. Jesus ainda sabe o que é videira do que é figueira. O sistema religioso para encobrir pecados é algo tão sério que é a segunda vez que Jesus menciona isso no seu ministério. A primeira vez é através da figueira seca. A segunda vez é através da figueira na vinha. Só que agora Jesus dá detalhes. Eu quero levar vocês a mergulhar mais profundo na palavra. Vocês aguentam? Não cansaram ainda? Aguentam dar umas braçadas comigo? Vocês vão mais profundo agora na palavra. Jesus diz assim: faz 3 anos que eu venho aqui. Você acha que Jesus não está vendo essa bagunça que estão fazendo? Hã? Quero fazer uma pergunta para os exegetas, para os teólogos, aqueles que entendem de Bíblia. Quanto tempo Jesus tinha de ministério quando aconteceu essa parábola? Diga comigo. 3 anos. E ele voltava nas mesmas pessoas, pastor Valdir. Os mesmos judeus, os mesmos fariseus, os mesmos saduceus, os mesmos escribas, os mesmos sacerdotes, e não encontrava fruto, evangelista Nelson, e era 3 anos que ele passava pela vinha, e ali estava uma... E Jesus sabia que não ia ter o 4º ano. Amém? Glória a Deus. Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Jesus sabia que só tinha 6 meses para resolver tudo. Então ele diz assim: agora eu não tenho mais tempo para lidar com essas pessoas que não procuram o caminho do Cordeiro. Meu tempo está terminando. Ah, pastor, eu não entendi. Não foi só para eles naquela época. Estou falando agora para o culto dessa noite. Meu tempo está terminando, não aguento mais. Faz 3 anos que eu estou falando do Cordeiro e essas pessoas estão grudadas na figueira. Um sistema religioso que oculta pecados ao invés de haver confissão, arrependimento, perdão. E aí Jesus dá uma ordem, corta. Aí o vinhateiro diz assim: não, deixa mais um pouquinho. Você que é profeta de Deus e está entendendo a mensagem. Vinhateiro estava dizendo assim: é mais 6 meses. Aleluia! Glória a Deus! É mais 6 meses, isso aí tudo vai terminar. Essa história aí vai terminar. É mais 6 meses, presbítero Sandro. Isso aí já está no fim. Não precisa apressar para derrubar essa figueira. Por quê? Porque o tempo está terminando de forma natural. A coisa é tão séria que no ano 70, o general Tito entra no templo e derruba o templo. Olha que Jesus falou: 3 anos e meio, largue essa figueira, vão para o Cordeiro, vão para o Cordeiro, vão para o Cordeiro, vão para o Cordeiro, e não foram para o Cordeiro. Aí chegou o general Tito, derrubou o templo, e até hoje estão procurando o Cordeiro. Nunca mais teve sacrifício.
Nunca mais houve arrependimento, confissão. Não há mais cobertura de pecados, porque não aprenderam que por 3 anos e meio Jesus passou na vinha. Jesus passou na vinha e tinha alguém insistindo na figueira. Quem em sã consciência, pastor Valdir, bota uma figueira numa vinha? Quem? Precisou o templo ser derrubado para que as pessoas perdessem a oportunidade de nunca mais encontrar o Messias, porque por 3 anos e meio ele esteve ali à disposição na vinha. Que coisa séria! Finalizando a mensagem. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pedro diz assim: fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula. Quando Pedro escreve esse texto, o templo já não existia mais. O templo havia caído. Mas pastor Valdir, ainda tinha gente querendo procurar a figueira. Ainda tinha gente lá procurando o sacerdote, procurando o fariseu, procurando o saduceu, procurando o escriba, procurando e agora? Vamos sacrificar onde? Vamos sacrificar onde? E Pedro está dizendo, olha, vocês não viram que o cordeiro já passou por aqui. Resgatou vocês por um bom preço. E esse cordeiro não tinha mácula, não tinha mancha nenhuma. O que é isso? Esse cordeiro não é só para cobrir pecados, mas é para perdoar, pagar e apagar os pecados de vocês. Como tem pessoas agarradas num passado religioso, que Deus está te chamando para esquecê-lo nessa noite. Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Aprendei com esta parábola. De que árvore, meus irmãos? Olha como Deus é sábio, como Deus é perfeito. Como Ele escreve a sua palavra numa exatidão e numa perfeição, para que não fique um ponto sem nó, como diz o gaúcho, para que não falte uma vírgula, para que as coisas sejam de fácil entendimento. Olha o que diz o texto: aprendei com a parábola da figueira. De novo está ela aqui. De novo está ela aqui. Está ali, os últimos dias do templo, está terminando os 3 anos e meio. Jesus agora vai resolver o problema da vinha, a figueira vai ser cortada. E ele dá o último aviso. Qual é o aviso, pastor? Quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, saber que está próximo o verão. Aleluia. Igualmente, quando virdes essas coisas, sabei que Jesus, Ele, Deus, está próximo. Em outras palavras, às portas. Jesus aqui estava dando o último aviso. Gente, paro de procurar religião, igreja, lugares que escondam o pecado. A figueira está o quê? Brotando.
Está chegando o verão, o que é isso? As coisas estão mudando, prestem atenção. As coisas são diferentes, o Cordeiro já chegou. E agora é hora de arrependimento, confissão, perdão definitivo. Todos comigo ainda? Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12, está escrito assim: e ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, tendo obtido a eterna redenção. Está falando do poder do sangue de Jesus para perdoar pecados de forma definitiva. João 1,45. João 1,45 tem um episódio muito bonito. João 1,45, Filipe, que era discípulo de João Batista, acha Natanael, que é o irmão dele, que também era discípulo de João Batista, e diz assim: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, achamos aquele de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe dá a ordem definitiva para Natanael. Natanael vai para onde? Versículo 48. Para baixo da figueira. Mas olha que coisa séria. A notícia era boa. Achamos aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A notícia é definitiva. Achamos Jesus. Está tudo resolvido. Natanael vai fazer o quê? Debaixo da figueira. Às vezes, meus irmãos, vai ter pessoas que nós vamos ter que ter paciência. Porque parece que as coisas estão tão claras para nós. Mas as pessoas ainda vão tentar fugir daquilo que Deus está falando. Daquilo que Deus está falando. Aí Jesus chega para ele e diz assim: esse é um homem que não tem dolo. Versículo 48. Natanael, mas da onde tu me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Eu quero dizer, se você ainda está debaixo da figueira da indecisão, Jesus está te contemplando. Para quê, pastor? Para te levar para o lugar definitivo, para te levar do lugar que você tem que ir. Aí João 1,50, Jesus respondeu e disse: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu creu? Oh, Natanael, coisas maiores do que essa verás. O que são as coisas maiores que a figueira, meus irmãos? Cristo, o Cordeiro definitivo. Faça como Natanael. Larga a figueira, se concentra no Cristo. A única maneira de deixar a figueira, o pecado escondido, é o arrependimento. Citei isso várias vezes na mensagem. Mas agora eu quero ler os textos. Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista vai pregar. Igreja cheia. Gente que não acabava mais. Evangelista Samuel. Hoje vai ser um culto abençoado. Vai ter banda, vai ter assim algo extraordinário. O pregador preparou uma mensagem de 1 hora. Pensa num fogo que vai descer do céu. João Batista começa a pregar. O que ele diz? Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Acabou a mensagem. Vamos para a oração agora. Amém? Porque a mensagem, meus irmãos, ainda é essa. Se não houver arrependimento, não adianta tocar na banda. Se não houver arrependimento, não adianta ter cargo. Se não houver arrependimento, não adianta ter igreja cheia. Se não passar pelo arrependimento, tudo é uma ilusão e você continua no deserto.
Aí João Batista é preso, pastor Valdir. Aí agora os irmãos, graças a Deus João Batista foi preso. Perdão da palavra, mas acho que a mensagem vai mudar. Quem vai pregar hoje? Jesus. Opa, hoje vai ter banda, vai ter show, vai ter casa cheia, e Jesus vai trazer uma mensagem de pelo menos uns 40 minutos. Mateus capítulo 4, versículo 17. Primeira mensagem de Jesus. Multidão na expectativa, casa cheia, não tinha espaço para ninguém. Desde então começou a pregar Jesus e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Meu Deus, meu Deus. A mensagem ainda em Três Coroas é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus prega 3 anos e meio, todas as mensagens começam com arrependei-vos. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, 50 dias depois, Pentecoste, número 50, Pentecoste. O Espírito Santo desce sobre a igreja e agora tem um pregador de fora. Pregador novo. Nunca tinha pregado. Quem? Pedro. Igreja cheia, né? Glória a Deus, 120 irmãos falando em língua. Aquela coisa esplêndida, o poder de Deus caindo. Nunca ninguém tinha pregado. Evangelista Nelson, depois que Jesus tinha subido, e agora tem um pregador novo na casa, e o pregador vai pregar. O que ele vai dizer? Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vamos ficar de pé? Vejam que muda o pregador, os anos passam, e a mensagem ainda é a mesma, a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Lembram que eu disse que os pecados eram pagos, perdoados e apagados? Quero encerrar com 1 João, capítulo 1, versículo 9. João agora se refere à igreja, a quem ele chama de filhinhos. João agora está com 89 anos de idade. É um senhor. Cabelos brancos, se tinha cabelo. Pode ser que não tinha, né? A gente não sabe. Mas se tinha cabelo, o cabelo era branco. 89 anos de idade. Estava pastoreando a igreja de Éfeso, a igreja que Paulo tinha fundado e tinha colocado Timóteo como primeiro pastor. Paulo vem a falecer, parece que a igreja vai ficar sem comando, e aí os bispos da igreja primitiva, os presbíteros dizem: João, vai lá, pastoreia a igreja de Éfeso, seja o pastor deles lá. João agora velhinho, final do ministério, vai pregar. O que será que João vai pregar? Ele sempre começa com aquela palavra doce, né? Filhinhos. E aí ele diz assim, vamos dizer todos juntos, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. É baseado nesta palavra que eu quero orar por você. Pastor Valdir, por gentileza, junto com os obreiros, desçam aqui. Saia do seu lugar, nós vamos fazer aqui 3 filas. À esquerda, ao centro e à direita. Todos vocês, todos que puderem, venham aqui receber a oração.
você vai ser ungido, conforme diz a palavra. Você será curado, conforme diz a palavra. E você terá a oportunidade de confessar os seus pecados e ser perdoado, conforme diz a mesma palavra. A banda vai estar tocando assim que eu terminar a oração. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, nesses poucos minutos que nos restam, para que nós venhamos orar juntos pelas pessoas que vão receber de Deus a cura, o perdão, a libertação e a vitória de que precisam. Saia do seu lugar, aqui à esquerda, ao centro e à direita. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, a tua mensagem foi pregada essa noite. Nós aprendemos sobre pecados escondidos ainda atrás de uma figueira. Aprendemos como sistemas religiosos utilizam figueiras para que as pessoas continuem com seus pecados escondidos através de estratégias humanas. Aprendemos sobre o Cordeiro de Deus, que desde o princípio já cobria pecados. Aprendemos que o Cordeiro de Deus, de forma definitiva, através de Jesus Cristo na cruz, perdoou os nossos pecados. Os nossos pecados foram pagos, perdoados e apagados. Aprendemos a necessidade de, quando alguém erra, de procurar o caminho do perdão, que acontece através do arrependimento e da confissão. Aprendemos, Senhor, nesta noite, que todas as vezes que alguém se arrepende, tu podes perdoar. Aprendemos que o perdão só termina quando as pessoas param de se arrepender. Aprendemos também sobre a vida eterna com Deus, e que a morte definitiva é uma morte sem arrependimento, uma morte em pecado. Diante dessa palavra, Senhor, agora os teus filhos estão recebendo oração e unção. As mãos estão sendo impostas dos presbíteros com óleo santo. Conforme diz a tua palavra no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 13, 14, 15 e 16. Que os enfermos seriam ungidos com óleo para receber a cura da sua enfermidade. E que os pecados seriam apagados. Agora, Senhor, que essa palavra se cumpra nessa noite mais uma vez. A nossa oração é que as pessoas sejam impactadas por essa palavra. E ao longo da semana, ainda estejam meditando sobre o que aprenderam aqui essa noite. A nossa oração é que todo aquele que confessar o seu pecado tenha ele perdoado, pago e apagado. A nossa oração é que aquele que está com uma porta fechada nessa noite, que essa porta se abra. A nossa oração é que aquele que está doente seja curado nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos assentar por um minuto e as nossas crianças prepararam algo para a igreja. E nós vamos ver o que eles prepararam para nós. Paz do Senhor, irmãos. Hoje na Turma dos Grandes, nós estudamos 4 personagens muito importantes. A gente está no mês do Dia das Mães, então eu trouxe 2 mães muito importantes e 2 filhos importantes. As crianças vão dizer os 4 nomes. Maria, Isabel, Jesus e João Batista. E agora eles vão cantar uma canção que fala sobre a história de João Batista. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Ele é tudo pra noite com alegria. Todos os meus dias. As nossas crianças. Estenda as mãos comigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que conhecem o caminho do Cordeiro. Estamos despedidos. Não saia com tanta pressa, cumprimente alguém. E nós temos a cantina da ação social.